Jesus Cristo vive e reina, meus irmãos. Vamos à nossa mensagem dessa noite. Que o nosso bom Deus nos abençoe. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Vamos ler somente o versículo 14. Diz assim o texto: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a segunda vez que Deus fala com Salomão. A primeira vez nós já compartilhamos com os irmãos, Deus falou com Salomão em Gibeão. Dessa vez Deus fala com Salomão em Jerusalém, durante o término e a dedicação da construção do templo de Jerusalém. Deus deixa bem claro para Salomão que os pecados do povo de Israel trariam consequências imediatas. No versículo 13 o Senhor diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então Deus deixa claro que o abandono da sua palavra, a desobediência à sua lei, a transgressão da aliança feita com o povo de Israel traria uma consequência imediata ao pecado. Mas por outro lado, nesse versículo que nós lemos, o versículo 14, Deus deixa bem claro que se o povo de Israel tivesse arrependimento e retornasse à aliança com seu Deus, obedecendo a palavra, dando ouvidos à vontade do Senhor, Deus traria para o povo novamente prosperidade e restauraria a sorte da sua nação. Então, meus irmãos, o Deus de Israel que falou com Salomão é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Salvador das nações, e Deus o Pai, ao ressuscitá-lo dos mortos, Deus fez de Jesus não somente o Salvador das nações, mas também o Senhor, o Rei das nações. Jesus é o Rei das nações. E o Senhor Jesus, nosso Deus, tem enviado sobre as nações castigo. E o que nós estamos vendo aqui é que nós passamos o que nós podemos chamar de peste. Isso em virtude do abandono e do desprezo das nações para com a sua autoridade, para com o seu reinado, para com o seu poderio de Rei do universo, de Senhor sobre os senhores, daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e que tem sido zombado, desprezado e odiado pelas nações, sobre as quais ele foi instituído Salvador e Rei. Por isso, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para a igreja, para o povo de Cristo, que somos nós, para que nós nos tornemos a presença do Senhor e que nós nos tornemos, com a graça do Senhor, um meio de misericórdia nessa terra, de uma maneira. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. A Igreja do Senhor, agência para a cura do coronavírus. É isso que eu quero dizer aos irmãos. A Igreja do Senhor, a agência para a cura do coronavírus. E, meus irmãos, em primeiro lugar, no que a Igreja de Cristo pode cooperar para a cura do coronavírus? Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que a Igreja de Cristo coopera para a cura do coronavírus por meio da sua humilhação.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a igreja do Senhor. E aí o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a igreja deve se humilhar. Deus é o Senhor soberano, é o Todo-Poderoso do universo. E Deus quer que todas as criaturas do universo, todos os agentes morais livres, todos os agentes racionais criados por Ele, se humilhem diante dEle, porque todos são obra de suas mãos. Deus quer ser adorado, Deus quer que todos se rendam e se sujeitem à sua vontade. Deus continua agindo no mundo, meus irmãos. Deus continua operando entre as nações com bondade e com justiça. Deus usa de bondade, dando prosperidade, dando riquezas, dando saúde, dando medicina, dando remédios, dando tantas bênçãos, dando tecnologia, capacidade para o homem avançar na ciência. Deus usa de bondade com as nações. Mas quando as nações não reconhecem que é a sua boa mão, que todo dom perfeito, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, Deus opera com justiça, porque Ele quer ser adorado. E uma das maneiras de Deus julgar a humanidade é através de males físicos como epidemias. Aqui no versículo 13 diz peste, epidemias, como nós estamos passando nos dias de hoje, pandemia sobre as nações. Isso é uma maneira de Deus usar o seu megafone, como dizia C.S. Lewis, para que as nações ouçam o seu grito: venham e me adorem, venham e se rendam perante mim, venham e se humilhem diante de mim, eu sou Deus, eu sou o Senhor. As nações não se voltam para Deus, as nações não buscam o conhecimento de Deus, mas a igreja de Cristo é a sua nação eleita. A igreja de Cristo é o povo neste mundo achegado a Deus através da sua mediação, através do seu sangue, através da sua intercessão. É o meu povo que se chama pelo meu nome. E a igreja do Senhor Jesus deve entender a mão poderosa de Deus humilhando as nações através do coronavírus. E a igreja do Senhor é a primeira que deve se humilhar. A nação de Deus é a primeira que deve se humilhar. E se a igreja se humilhar ao Senhor, nas ações de juízo que o Senhor está colocando sobre o mundo, Deus exaltará a sua igreja, e Deus usará a sua igreja como um veículo de bênção para esse mundo. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Está em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Nós devemos lançar para o trono de Deus as nossas dificuldades. Nós estamos também em dificuldades. Temos que nos humilhar e lançar para o Senhor as nossas dificuldades, dificuldades psicológicas, dificuldades financeiras, às vezes dificuldades físicas, às vezes até enfermidades, às vezes até estar atingido pelo vírus. Lançar a Deus as nossas dificuldades em humilhação, apresentar diante de Deus as nossas fraquezas, a nossa impotência, a nossa incapacidade de enfrentarmos isso. Somos muito pequenos, somos muito frágeis diante disso. Apresentar ao Senhor os nossos nervos, nós ficamos temerosos, nós ficamos nervosos, nós ficamos tensos. Temos que nos humilhar. E se assim nós nos humilharmos diante do nosso Deus, que tudo faz e que tudo pode, o Senhor vai nos exaltar.
Mas além de nos humilharmos como igreja, meus irmãos, a igreja de Cristo coopera para a cura do coronavírus por meio da oração. Diz o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar é invocar a Deus. Orar é invocar a Deus e apresentar a Deus sinceramente o que está no fundo do nosso coração. João Calvino, nas Institutas, disse: nossas orações devem brotar do fundo do nosso coração. Quem dentre o povo de Deus não tem no fundo, no profundo, no íntimo do coração, o desejo da cessação, do término do coronavírus? Isso deve ser dito ao Senhor com toda sinceridade. Isso deve ser dito ao Senhor nesses dias em que estamos nos nossos lares. Isso deve ser dito ao Senhor com sinceridade nos nossos quartos, nos nossos locais secretos, aonde oramos durante esse período de quarentena, de isolamento. E o Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está em Jeremias 29:11. Deus quer ouvir as nossas orações, mas para isso nós precisamos orar, nós precisamos nos humilhar. Mas uma outra coisa, meus irmãos, que o texto nos mostra, que a igreja de Cristo coopera para a cura do coronavírus pela busca da presença do Senhor. Busca pela presença do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Buscar o Senhor é achegar-se ao seu trono de glória e ao seu trono que tem misericórdia por meio da fé. Não pelo que se vê, mas pelo que se crê na palavra dele, confiando que Jesus está vivo, confiando que Jesus nos socorre nessa ocasião oportuna. É dar lugar à palavra do Senhor na nossa mente, é transformar a nossa mente e começar a obedecer a palavra de Deus, agradando a Ele e honrando a Ele no que nós estivermos fazendo. Isso é santidade. Buscar ao Senhor é se tornar exclusivo do Senhor. Buscar ao Senhor é ser santo para Ele, é ser totalmente dEle, é querê-lo, é desejar a sua presença. O Deus eterno e todo-poderoso se deixa achar pelo seu povo, meus irmãos, quando o seu povo o busca. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis. Profeta Jeremias capítulo 29, verso 13. Se nós estivermos e se nós vivermos na presença do Senhor, Deus colocará em nosso coração, Deus colocará em nossa vida, Deus colocará em nosso lar paz e consolo para esses dias, porque o nosso Deus é Deus de paz, o nosso Deus é o Deus de toda consolação, para que nós possamos passar pelos males e as enfermidades dessa terra decaída e corrompida pelo pecado. E se nós o buscarmos com a presença de Deus, nós seremos agentes de paz, nós seremos agentes de consolo para esse mundo que está transtornado, para esse mundo que está sofrido por meio dessa pandemia. Buscar ao Senhor. Meus irmãos, orar, se humilhar, buscar ao Senhor. Mas a igreja de Cristo coopera para a cura do coronavírus pela conversão. Olha o que está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Meus irmãos, a conversão é uma mudança de rumo, é uma retomada para uma nova direção. Se a igreja do Senhor deixar o apego e deixar de confiar e depositar as suas esperanças nas coisas dessa vida e começar a apegar nas promessas da palavra do Deus soberano e todo-poderoso,
Assim a igreja se converte à simplicidade e à pureza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se a igreja se volta à pureza, à simplicidade do Evangelho, da graça de Deus, a igreja deixa de amar o mundo. A igreja deixa de ser mundana e torna-se a agência de Cristo nessa terra de verdade. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, ter a palavra de Deus como principal diretriz no nosso viver. Nós precisamos nos voltar para a oração como nosso principal meio de vida, buscar a direção de Deus, buscar a orientação de Deus por oração, deve ser o principal meio para nós tomarmos decisões. Meus irmãos, nós precisamos nos voltar à pureza e à simplicidade do Evangelho, ao amor, à sinceridade, à atenção, à consideração, à solidariedade para com as pessoas, e deixarmos de dar prioridade e de nos empenharmos para ter as coisas dessa vida. A igreja, se convertendo, torna-se uma agência para a cura do coronavírus nesse mundo. Portanto, meus irmãos, nós vimos em primeiro lugar em que a igreja pode cooperar para a cura do coronavírus. Mas há um segundo ponto. O que a igreja de Cristo pode esperar de Deus se ela fizer estas coisas para a cura do coronavírus? O que a igreja do Senhor pode esperar de Deus se obedecer a sua voz nessa situação de pandemia? Então, meus irmãos, nós podemos começar dizendo que a igreja pode esperar ser ouvida por Deus. Veja o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. O termo ouvir é muito mais do que escutar. O termo ouvir aqui é atender. O termo ouvir aqui é dar a atenção e a consideração para aquilo que se fala. Ouvir dos céus. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E Ele diz que vai nos ouvir aqui na terra, quando nós fizermos o que Ele nos manda fazer nos momentos difíceis. Meus irmãos, Jesus Cristo atendeu o pedido de um leproso, que chegou perto dele, o adorou e pediu para ele: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus tocou o leproso e disse: quero, fica limpo. O Deus eterno veio a esse mundo, se fez um homem e ouviu a oração de um miserável, um pária da sociedade, alguém que não tinha a atenção de ninguém. Mas quando ele se humilhou, buscou o Senhor de coração e pediu a ele, Jesus o atendeu. Quero, fica limpo. Meus irmãos, se nós nos humilharmos orando, buscando a face do Senhor, e se nós nos convertermos, deixando os maus caminhos, Ele atenderá o nosso clamor. É a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Peça a cura, peça a libertação, peça a cessação dessa pandemia. Deus ouvirá dos céus. Mas também, meus irmãos, a igreja pode esperar o perdão de Deus. Veja o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados. Só Deus pode cancelar totalmente a nossa dívida para com Ele.
E só Deus pode tirar os efeitos negativados da dívida que nós temos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está em 1 João 1,9. Se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos, as injustiças que os nossos pecados trouxeram não serão mais creditadas a nós e nem às pessoas. A igreja pode esperar o perdão de Deus. A igreja pode esperar, meus irmãos, para terminar, que a sua terra seja curada. Olha o texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cura da terra é a cessação do juízo. Cura da terra é Deus deixando de punir. Imediatamente Deus ouvirá a igreja. Deus prometeu: eu farei voltar as chuvas. Deus termina com a seca. Eu tirarei a praga dos gafanhotos. Deus tira a pobreza. Eu acabarei com a peste. Deus tira as epidemias pela sua misericórdia. Foi o que Deus fez em Jerusalém. Quando a peste matou 70 mil homens, Deus disse ao anjo: basta, retira a mão. Isso está em 2 Samuel 24:15. Nossa postura e atitude de humilhação, de oração, de busca pela face de Deus, de arrependimento, trará livramento para o nosso país, trará livramento para o nosso estado, para a nossa cidade, diante dessa pandemia do coronavírus, meus irmãos. Vamos ser agentes de cura e restauração para o nosso país. Vamos ter tempo de isolamento em nossas casas, sim, para nós nos unirmos a Deus, para nós nos unirmos ao que Deus quer fazer. Deus quer curar essa nação e Deus quer curar através de nós. Façamos isso, meus irmãos, pelo bem das pessoas ao nosso redor. Deus nos ajude. Deus abençoe cada um de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja sobre todos nós e sobre o povo de Deus em toda a terra. Amém.